Bem-vindos a mais um vídeo do Finanças de Cabo a Rabo e hoje a gente vai falar de uma das queridinhas da Bolsa, da Vale do Rio Doce. Você em pleno 2025 investe ou está pensando em investir na Vale? Não deixa de assistir esse vídeo. A gente vai analisar os pontos principais, positivos e negativos que vão te ajudar a tomar sua decisão com mais embasamento. Vamos começar falando sobre o ciclo do minério de ferro, porque para entender a Vale você precisa sim entender o ciclo do minério de ferro. O minério de ferro é uma commodity, não tem preço fixo, ou seja, ele segue ali, digamos que os ciclos globais e ele é afetado principalmente pela demanda chinesa, né? Pela produção mundial e pelo crescimento da economia global. Nos últimos anos, o minério de ferro ele viveu sim altos e baixos, podemos dizer até que extremos, né? Se a gente der uma olhada nesse gráfico aqui, a gente vai perceber que em 2021 o preço disparou para mais de US$ 200 por tonelada, aqui precisamente US$ 214 por tonelada. A gente está aqui no gráfico no mês 6 de 2021. Olha o que aconteceu, menos de 6 meses depois, despencou para a faixa dos US$ 100, ou seja, isso devido a um momento monetário global e também naquele momento houve um desaquecimento da China. Se a gente der uma olhada aqui durante o ano inteiro de 2024, a gente pode dizer sim que o preço meio que se estabilizou na casa ali dos 100, US$ 130, né? Mas o que a gente pode esperar para o ano de 2025? Com os estímulos atuais dos chineses, a gente pode esperar sim que o minério ganhe fôlego novamente. Mas muita atenção, viu? A gente ainda está num ponto, acredito eu, muito sensível do ciclo. E como é que anda a relação da Vale do Rio Doce com a China, né? A China ela representa mais de 50% da demanda do mundo todo por minério de ferro. Olha só, talvez você não soubesse essa informação, é importante. E a Vale ela depende fortemente desse mercado. Quando a China ela acelera suas obras, né, de infraestrutura, a Vale obviamente vai lucrar, mas também a economia chinesa desacelera, o impacto afeta diretamente aqui a nossa mineradora, né, e consequentemente os resultados. A gente pode dizer que em 2025 a China vem tentando aquecer esse mercado, já aí com incentivos internos, porém há uma desconfiança dos investidores sobre a eficiência disso, né? E um ponto importante é que a China vem tentando diversificar alguns fornecedores, ou seja, não vai ficar dependendo tanto do Brasil e da Austrália, né? Você pode ver algumas rotas aí do minério de ferro do Brasil para a China, para a Ásia, né? Para a Ásia, principalmente para a China. E vale aqui a observação de que esse povo chinês aí tem que ser estudado, viu? Os asiáticos de modo geral, mas vamos dar um destaque aqui para a China. Olha só essa notícia recente, né? De janeiro de 2025. A China surpreende o mundo com mega construção de 9,7 quilômetros de extensão, um edifício de 10 andares erguido em 30 horas e 20 mil casas construídas em 72 horas. Olha que absurdo, né? A gente tem muito que aprender com eles e imagina também, por outro lado, quanto de ferro que não foi usado aí só nessas obras. Antes de falar sobre os dividendos, se você está gostando desse vídeo, dá uma força que o canal está começando, se inscreve, deixa o like, a gente sempre produz conteúdo de qualidade para te ajudar a tomar suas melhores decisões sobre investimentos. A gente não pode deixar de falar que um dos principais atrativos da Vale, né, é o seu histórico de pagamento de dividendos, né? Se você puxar aqui nesse gráfico, a gente vai notar que desde 2015 pagamento recorrente, porém, não com um percentual estável. Então, 2015, 7%, olha em 2016 aqui, ó, menos de 1%, e a gente vem ali numa distribuição meio minguada até 2020. Em 2021, estourou quase 20%. De lá para cá, os dividendos vêm sim sendo bastante atrativos. Se a gente tomar um base dos últimos 5 anos aqui, praticamente 10%, né? Só em 2021 ela pagou mais de 70 bilhões. Porém, esses dividendos, como a gente vem falando aqui ao longo do vídeo, são também extremamente cíclicos, né? Porque o lucro é cíclico, porque o minério de ferro é uma commodity. E aí a gente já entende tudo. A política atual que a Vale tem é de distribuir 30% do lucro líquido ajustado, mas isso depende do desempenho operacional e também do preço do minério. Na minha opinião, agora em 2025, como os preços do minério ainda estão estáveis, né, os dividendos provavelmente devem continuar interessantes, mas sem o mesmo exagero aqui do que aconteceu em 2021. Muita gente está comprando aqui na esperança de que isso se repita. Eu acho pouquinho provável, tá? Fazendo uma ponte aqui, eu fiz um vídeo há pouco tempo aqui no canal sobre a Bradespar. A Bradespar é uma holding que compra exclusivamente ações da Vale. E curiosamente,
ela paga mais 30% de dividendo do que a própria Vale. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário fixado. Quando você terminar esse vídeo, vai lá descobrir por que a Bradespar paga mais dividendo que a própria Vale e por que ela pode ser uma opção interessante para você também. A gente não pode deixar de falar dos riscos ambientais e também regulatórios. Depois que aconteceu, né, infelizmente, aí as tragédias de Mariana e de Brumadinho, os riscos ambientais aí passaram inegavelmente a ser centrais, assim, decisivos na hora de você analisar uma ação da Vale, né, analisar a empresa Vale, porque ela foi condenada, precisou pagar bilhões e bilhões em indenizações e ela ainda está tratando, lidando com ações, né, judiciais e muita pressão da sociedade. Isso aí vai perdurar muito tempo. Em 2025, pode-se dizer que os riscos continuam, principalmente com o aumento da fiscalização ambiental, né? E também tem a questão por padrões ESG. A Vale vem aí apresentando alguns cases de sucesso, como mostra essa notícia, em relação a essa parte da sustentabilidade, né? E ela está fazendo muito bem porque tem a questão da reputação também. A gente não pode deixar de falar sobre isso, porque tem muitos fundos estrangeiros que evitam a empresa, viu? Por conta da sua imagem ligada a esses desastres, que foram mundialmente aí divulgados, assim, foram gigantescos, né? Não para por aí, porque a gente não deseja que aconteça, mas se acontecer qualquer novo incidente, estejam certos que o preço da ação vai desabar na hora. Então, quem investe ou pensa em investir em Vale, tem que estar sempre aceitando esse risco ambiental, que ele é real, sim, e pode impactar o papel literalmente a qualquer momento. A pergunta de R$1 bilhão, né? A Vale é lucro ou é armadilha agora em 2025? Né? E eu vou te dar a resposta. Tcharam! A resposta é simples, não é a que você quer ouvir, porque depende do seu perfil. Tá? Se você está buscando dividendos regulares, vamos simular algumas situações aqui. Se você busca dividendos regulares, mesmo com variação, mais regulares, pode sim ser uma boa. Se você entende essa questão dos ciclos do minério e aceita essa volatilidade, a Vale pode sim continuar atrativa para você. Mas se você procura ali, digamos que algo mais estável, mais seguro, eu sugiro que você dê uma olhada, porque talvez existam melhores opções na bolsa, né? A empresa literalmente ela é muito sólida, ela é gigante, né? Uma gigante mundial, inclusive, mas ela carrega esses riscos que a gente, como investidor, não pode ignorar de forma alguma. Então, não tem uma resposta única. Você tem que fazer uma análise baseada no teu perfil. Na minha opinião, isso não é recomendação de compra e venda de modo algum, é somente a minha opinião. Eu posso estar totalmente errado. É muito mais interessante para o investidor iniciante que está 1, 2, 3 anos na bolsa, ele formar ali uma base mais sólida com setores mais previsíveis, como, por exemplo, bancário, setor de elétricas, né? Enfim, é o que eu acho. Eu costumo dizer que a Vale ela não é apenas uma ação na Bolsa de Valores, né? Ela é sim um termômetro do Brasil no cenário global, assim como a Petrobras, né? Então, em 2025 a gente ainda pode ver a entrega de bons resultados ou também pode ver uma surpresa negativa, né? O futuro a Deus pertence, a gente não sabe. Mas 3 coisas aqui que você tem que ficar de olho: preço do minério, economia chinesa e nas questões ambientais, ok? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, dá uma força, se inscreve no canal, deixa algum comentário, dúvida, sugestão para você acompanhar mais análises e conteúdos como esse. Toda semana tem vídeo aqui e vamos descobrir ao longo desse ano juntos se a Vale é um bom investimento ou não. Obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo.